casada com Jesus. Ah, tá legal. E eu sou casado com a Mulher Maravilha. Fora. Fala pessoal, hoje vamos comentar sobre alguns dos episódios dos Simpsons que causaram muita polêmica ao redor do mundo. E já vamos começar pelo 20º da 7ª temporada. Homer suspeita que o novo amigo de Bart está organizando um plano terrorista contra a América. Ele então tenta divertir os moradores de Springfield sobre esse desastre iminente. Salve-se quem puder! Salve-se quem... podem ficar aqui mesmo! E tudo começa com a família Simpsons indo ao shopping depois do Natal para devolver alguns dos presentes que ganharam. Acontece que eles veem uma nova loja da Apple que acabou de ser inaugurada e decidem conferir. Bart não perde a oportunidade e prega uma peça nos clientes fanáticos da marca, conectando um microfone e falando por cima do Steve Jobs. Vocês se acham porque compram um telefone de $500 com a imagem de uma maçã, mas querem saber? Faço xixi neles! Acontece que os funcionários da loja percebem a pegadinha de Bart e o perseguem com fones de ouvido. Durante a fuga, ele sentiu um cheiro exótico e foi ver o que era. Bart acaba encontrando um menino assando algo na churrasqueira. O garoto, após o ver, oferece um pedaço do cordeiro. Nossa! Todos esses anos eu cuidei de ovelhas quando na verdade devia estar comendo todas! O menino então se apresenta e diz que seu nome é Bashir e que ele e sua família se mudaram da Jordânia para os Estados Unidos. Logo em seguida, Bart conheceu a mãe do garoto e ela aproveita a oportunidade para o convidar para jantar em sua casa. Você não me falou nada que tinha uma irmã. Que charmoso. Gostaria de ficar para jantar? No dia seguinte, enquanto estão indo para a escola, Bart explica a Bashir como as coisas funcionam no colégio. Ele comenta sobre a péssima comida, mas que a carne de porco é ótima. O garoto responde dizendo que não pode comer isso devido à sua religião. Bart então comenta para ele ficar calado, pois senão os valentões iriam pegar no seu pé. Não conta isso pra ninguém, porque se descobrirem que você é diferente... Quem é diferente? Os valentões logo começam a intimidar Bashir por ser diferente. Bart toma a frente e diz que os três não podiam bater nele, porque o garoto na verdade era muçulmano. E ao ouvirem isso, os valentões ficaram ainda mais furiosos. Mas aí Bart lembrou que todos ali são de uma religião diferente, e por causa disso os três começam a brigar entre si. Ai! Depois da escola, Bashir aparece na casa dos Simpsons para entregar um objeto que Bart tinha esquecido, e Homer adora a personalidade do garoto, principalmente a parte em que ele elogia sua parte física. Mas tudo mudou quando Homer foi até o bar e conversou com seus amigos. Mal comenta que a família do garoto certamente estava planejando algo contra a América. Em seguida mostra um filme para provar seu ponto. Onde escondeu o gás nervoso? Debaixo da roupa da sua estátua da liberdade, e ela adorou. Acontece que Homer acreditou neles imediatamente e perguntou o que podia fazer a respeito. Lenny diz que ele poderia convidar a família de Bashir para um jantar em sua casa, e logo em seguida interrogá-los para que lhe contassem todos os planos macabros. Homer então decidiu colocar esse plano em ação. Na noite seguinte, a família do Bashir apareceu para comer, e Marge perguntou ao casal como o romance entre os dois começou. Ambos dizem que se conheceram na universidade. Interessante, porque ainda outro dia eu andei lendo que a ciência é usada para fabricar bombas. Em seguida, Homer se levantou para pegar a sobremesa, e adivinhem o que era? Simplesmente um bolo com uma bandeira dos Estados Unidos. Ele pergunta ao pai de Bashir se ele gostaria de cortar. O homem responde que não e Homer continua insistindo, causando um péssimo clima no jantar. Não, obrigado. Qual é o problema? Você não gosta do sabor da liberdade? Então Bashir e seus pais vão embora da casa dos Simpsons. Marge diz a Homer que está muito decepcionada com sua atitude, porque estava ensinando uma péssima lição de intolerância ao Bart. Ela comenta que ele precisava ir até a casa deles e pedir desculpas. Desculpa, é que é tão divertido e fácil julgar as pessoas baseado em religião. Na cena seguinte, Homer vai até a casa de Bashir para se desculpar, mas ele vê uma luz acendendo na garagem e vai conferir o que era. Acontece que Homer flagra o pai do garoto empacotando dinamite em caixas. Então toda a sua suspeita que eles eram vilões se concretiza. Chegando em casa, ele relata tudo o que viu a Marge, porém ela não o leva a sério. Enquanto estava dormindo, Homer tem um sonho que toda a América estava sendo dominada pela religião de Bashir. Hockey clássico, Cat Stevens. No dia seguinte, Homer novamente foi à casa de Bashir. Escondido, ele ouviu os pais do garoto conversando sobre explodir algo. Ele imediatamente pensou que iria acontecer uma tragédia na cidade, mas não ouviu o resto da conversa, que comprovava que não tinha nada de errado com o homem, pois ele trabalhava em uma empresa de construção. Mas eu adoro explodir edifícios.
Meu Deus! Claro que em segurança e legalmente. Homer esperou o homem ir ao trabalho e então tocou a campainha. Ele disse à mulher que sentiu muito pela forma como se comportou no jantar e basicamente se convidou para entrar. Enquanto conversam, Homer dá uma maneira de entrar escondido em um dos quartos. Nisso ele olha o computador e vê coisas sobre o shopping da cidade. Logo assume que esse seria o local do ataque. Dinamite. Eles vão explodir o shopping! Homer então corre e vai até o shopping para avisar as pessoas sobre a explosão. Acontece que lá de cima ele vê Bart e Bashir ao lado do detonador de dinamites. Bart comenta com Bashir que não conseguia acreditar que seu pai era pago para explodir coisas, mas o homem o corrigiu e disse que sua função envolvia matemática e engenharia para proporcionar a segurança necessária para que ninguém ficasse ferido. Homer então aparece no local e pega as dinamites. Ele joga no rio e sem querer as explode, destruindo a ponte que iria ser inaugurada. Bart então explica todo o mal-entendido a Homer. Mais tarde, na casa dos Simpsons, as duas famílias estão em paz comendo um churrasco, por enquanto que tem uma placa estendida pedindo desculpas pela intolerância. Esse cartaz realmente vem se pagando através dos anos. Aceitamos suas desculpas. Para resgatar Meg de um orfanato católico, Lisa deve resolver uma série de enigmas para encontrar uma joia milagrosa, que segundo uma lenda trará paz e prosperidade para Springfield. Veja só, um dos milagres de Deus rejeitado. Católicos! E tudo começa com um jornalista dando a notícia sobre o eclipse solar que iria acontecer na cidade. Na casa dos Simpsons, todo mundo está com o seu visor só aguardando o momento. Acontece que Homer acaba quebrando dele após um mal-entendimento com Bart. Marge então comenta que ele poderia usar o dela para observar o eclipse. Durante o grande momento, todos estão assistindo e comentando como era bonito. Por causa disso, Marge não conseguiu se conter e olhou para o sol mesmo sem o visor. Ai, é lindo! No hospital, o médico disse a Marge que seus olhos deveriam permanecer completamente cobertos por 2 semanas, e também alertou a família que qualquer estresse poderia aumentar a pressão sanguínea nos globos oculares, acarretando em uma tragédia. Ele até coloca um desenho para ilustrar. Os lobos estão levando nossas mulheres. No dia seguinte, Marge comenta que estava muito feliz com os cuidados da família, pois só era tratada dessa maneira no Dia das Mães. Em paralelo a isso, a cozinha estava um caos. Por conta da sujeira de Homer, o local ficou infestado de ratos. Ele então leva Maggie e o cachorro para comprar veneno na loja. Ah, isso não é doce, querida. Por que as crianças gostam de veneno cor de bala, hein? No caminho de volta para casa, Homer acaba caindo da ponte com o carro. Agora ele precisa encontrar uma maneira de atravessar o rio. Homer dá de cara com um barco, mas ao tentar atravessar descobre que não poderia levar as 3 coisas de uma vez só. Ele acaba achando uma solução para esse problema. Primeiro ele leva Meg para o outro lado do rio e a deixa lá em frente a uma igreja. Acontece que uma freira aparece e pega a criança. Veja só, um dos milagres de Deus rejeitado. Católicos! Homer volta ao local e exige que lhe devolvessem a bebê, mas a freira disse que a missão deles era bem clara. Qualquer criança deixada no local seria cuidada pelas irmãs de Santa Teresa. Homer então finaliza a conversa debochando do catolicismo. Tô casada com Jesus. Ah, tá legal. E eu sou casado com a Mulher Maravilha. Fora. Na cena seguinte em casa, Homer diz aos filhos que teria que contar a Marge sobre ter perdido Meg, mas Bart lembra a ele sobre o aviso do médico. Lisa então sugere se disfarçar de freira e entrar no local. Assim poderia recuperar sua irmã sem causar estresse à sua mãe. Mais tarde ela aparece na igreja e pede para fazer parte do grupo. A madre aceita e conduz Lisa pelo convento, explicando como as coisas funcionavam no local e qual deveria ser a conduta de uma freira. E nesse momento novamente temos uma cena bem polêmica envolvendo o catolicismo. Por último, sempre deve usar seu hábito com modéstia, não como a irmã Marilyn. Acontece que Lisa vê uma freira cuidando de alguns bebês no berçário, mas Meg não estava lá dentro. Então ela pergunta à madre sobre isso. A mulher fica irritada com o questionamento e a manda para a capela como forma de castigo, para que rezasse e se redimisse dos pecados cometidos, o que deixa Lisa bastante confusa, porque ela não entendia o porquê a madre mentiria para ela sobre Meg. Dizendo que não está com a Meg. O que está acontecendo? Mas então outra feira apareceu no local e contou a Lisa sobre uma joia. Ela comenta que essa coisa levaria ao que tanto deseja. Em seguida a freira diz a Lisa que ela precisava resolver uma série de enigmas. Lisa então começa a desvendar a primeira mensagem que estava no vitral. Isso a leva até um local secreto que tinha outra mensagem.
Vire e procure o maior anel de Springfield feito pelo homem. Mais tarde, Lisa está andando pela cidade pensando sobre a tal mensagem. Ela acha que o anel vem do sino da torre da cidade. Lisa então sobe as escadas em busca da joia, mas não percebeu que estava sendo seguida por duas pessoas misteriosas. Afaste-se. Ou entre. Sou uma placa, não um policial. Essas duas pessoas, na verdade, eram o diretor Skinner e o gordão da lojinha de quadrinhos. Ambos dizem que são de uma antiga ordem de fanáticos por mistérios que se escondem nas sombras e se autodenominam irmãos de busca. O diretor comenta que, segundo a lenda antiga, em seu leito de morte, Santa Teresa teve uma visão de uma joia que iria trazer paz e harmonia. Ela enviou uma equipe de freiras ao Novo Mundo para procurar o objeto, mas a notícia sobre a joia se espalhou e um grupo de maçons também começou a busca pela gema. Então as freiras de Santa Teresa, fugindo da guerra, se estabeleceram em Springfield. A lenda e a Wikipédia dizem que a pedra será revelada durante a primeira lua cheia depois do eclipse solar. Lisa percebe que o verdadeiro anel estava nas letras da cidade. Eles então correm até o local e são surpreendidos pelo Sr. Burns. O magnata comenta que conhecia a lenda da joia há anos, pois era um membro antigo da maçonaria. Lisa começa a notar certos padrões escritos nas letras. Barnes ameaça a garota e manda ela decifrar o código, por enquanto que aponta uma arma para a dupla e os obriga a cavarem as suas próprias covas. Após um tempinho, o enigma está solucionado. Então, o anagrama é: Regiamente a pedra preciosa é a Lisa? Sr. Burns de primeira tenta extrair a gema de Lisa, mas depois percebe que na verdade a joia simbolizava uma garotinha pura. Ela então comenta que agora tudo faz sentido. Deus usou uma pessoa com ceticismo para ser escolhida. Skinner comenta que, segundo a lenda, a joia deve ser levada ao convento antes do nascer do sol. Podemos conseguir se pegarmos o helicóptero do Sr. Burns. Não quero vocês dentro dele, mas podem ir pendurados. Quando Lisa chega ao convento, ela entra na capela e fala com orgulho sobre ser a tal escolhida, mas nesse momento a madre aparece e a corrige, comentando que ela resolveu de forma incorreta o enigma, e que na verdade a joia era Meg Simpsons. A freira diz que a nova era de paz e prosperidade começa agora. O sol então brilhou na cabeça de Meg, cumprindo a profecia. Todos os problemas da cidade foram resolvidos. Mas nesse momento Marge aparece na igreja e comenta que queria sua filha de volta. Ela então pega Meg e diz que a vai levar para casa. Lisa fala sobre a tal profecia e como sua irmã era escolhida para trazer paz à cidade, portanto deveria continuar no convento. Marge responde às freiras que sabia que Deus jamais pediria a uma mãe que sacrificasse seu filho pelo bem do mundo. Deus jamais pediria a uma mãe para sacrificar o seu filho pelo bem do mundo. De novo. No caminho de volta para casa, Marge pergunta a Homer se não estava cometendo um erro em trazer Meg, mas ele responde que já resolveu esse problema. Homer simplesmente deixou outra criança para sentar no trono, só que ao invés de trazer paz, ela trouxe desgraça. Homer é enviado para a Índia depois que o Sr. Burns transfere a usina elétrica para lá. Acontece que as coisas saem um pouco do controle e ele basicamente vira um deus. E tudo começa com Homer assistindo um vídeo no trabalho. O Sr. Burns mostrou aos funcionários as grandes vantagens da terceirização numa empresa. Então, após o término do evento, o bilionário diz que fechará a fábrica e transferirá todas as operações para a Índia. A partir de agora, eu vou fechar a usina e transferir todas as operações para a Índia. As pessoas ficam preocupadas e perguntam se perderam seus empregos. Barnes dá uma desculpinha e comenta que, devido à lei federal, ele teria que manter um trabalhador sindicalizado na folha de pagamento. Barnes joga um buquê de flores e diz que quem pegasse ficaria com o emprego. E adivinha quem que pegou? Eu ganhei na cara de vocês, meus melhores amigos! No dia seguinte, Homer partiu para a Índia. No aeroporto, Marge comprou para ele um presente de despedida, um livro sobre liderança e gestão, coisa que ele não gostou muito de primeira. 65 horas depois, do outro lado do mundo, Homer desembarca do avião e fica completamente chocado, pois achou que sua transferência de emprego seria para o estado de Indiana, nos Estados Unidos, e não para a Índia. Arranjei um emprego do outro lado do mundo! Ah, como eu odeio esse subcontinente! Mais tarde, Homer ligou para Lisa e disse que estava em apuros, pois uma vaca estava literalmente comendo seu celular. Ela então explica para ele sobre o costume dos indianos de tratarem bovinos como se fossem deuses. Homer então faz algo bem bizarro nesse momento para ter a aprovação das pessoas. Vaquinha querida, você perdeu peso, hein?
Homer então se lembra da conversa que teve com Apu sobre um tal primo que poderia ajudá-lo na Índia, e após um tempinho procurando por um monte de pessoas iguais, ele finalmente acha o sujeito. O primo do Apu é de peso médio, pele escura, olhos castanhos, cabelo preto. No dia seguinte, na usina nuclear, o Sr. Burns deu as boas-vindas aos novos funcionários da usina de Bangalore e também apresentou o novo gerente. Ele diz a Homer para explicar aos trabalhadores como operar o local. Acontece que ele trava na frente de todos. Homer então se lembra do livro e começa a colocar em prática os ensinamentos, e surpreendentemente isso funcionou. Tem todos na palma da mão. E pensar que você duvidava dele. Mais tarde, Homer recebeu uma ligação de Bart. O garoto relata sua dificuldade em fazer o trabalho escolar e o bullying que está sofrendo. Homer então manda ele terceirizar tudo. Cave comenta que estava feliz em vê-lo favorecer a terceirização. E também comenta que achou o trabalho terceirizado em várias empresas americanas. Já tentou desabilitar o seu firewall? Dallas Fort Worth Marriott, como posso ajudar? Na cena seguinte, o Sr. Burns teve uma reunião com Homer e lhe disse que não sabia como tinha conseguido, mas que ele havia alcançado uma produção de energia 10 vezes maior do que a usina americana. O magnata diz que ele e Smithers estavam ocupando muito espaço na sua agenda, então não havia necessidade dos dois estarem no local, o que deixaria Homer com o poder absoluto. Ele então finaliza a conversa chamando de Deus da energia. Eu sou Deus! Mais tarde, enquanto Barnes estava tomando banho na piscina, Smithers tentava o convencer que não era uma boa ideia deixar Homer no gerenciamento da usina nuclear, mas o bilionário não dá atenção a esse assunto. Então um tempo se passa. O Sr. Burns está com a família Simpsons num barco indo em direção à usina, porque Homer simplesmente enlouqueceu e agora pensa que é um deus, além de cortar todo o contato com o mundo exterior. Mãe, eu estou com medo. Ao chegarem no local, eles se deparam com um templo onde Homer estava cercado por seus seguidores, e ele simplesmente inicia uma luta entre animais. Nesse momento, Marge toma a frente e gritou para Homer parar, pois ele não era um deus, mas sim um cara querido de Springfield que se importava muito com sua família. Acontece que Homer não aceita isso e tenta provar que é um deus, coisa que ele falha miseravelmente. Eu sei tudo! Ah, é? Quando é o aniversário da mamãe? Bart começa a gritar dizendo às pessoas que elas não precisavam adorar Homer, pois ele de longe não era um deus indiano. Os adoradores então respondem que sabiam que ele era apenas um humano comum, mas o seguiam porque ele contava sobre alguns dos segredos envolvendo o trabalho. Que segredos? Ele nos ensina sobre horas extras. Tem intervalos para o café. Acontece que Homer concedeu a todos os trabalhadores direitos trabalhistas que existia na América por meio de um contrato, e isso deixou o Sr. Burns furioso. Ele comenta com Homer que até aquele momento estava concordando com o seu modo de agir, mas tratar funcionários como seres humanos, isso aí já era loucura. Liz então comenta que está orgulhosa, pois seu pai era a primeira pessoa que terceirizou direitos trabalhistas. Abon Shabai quer dizer vote no sindicato. Abon Shabai! Barnes então comenta que agora eles terão que mudar a usina de local, mais especificamente para um lugar onde as pessoas fossem desesperadas e ignorantes. Claro que ele está falando de Springfield. O bilionário então demitiu todos os funcionários, mas como agora eles tinham direitos trabalhistas, todos começam a comemorar dançando por ganharem uma rescisão de contrato. Bart passa a acreditar que é um curandeiro após ajudar um evangelista a retirar um balde de cola da cabeça de Homer. Deus te deu esse poder. Sério? E eu achando que ele queria limitar meu poder. E tudo começa com Homer sendo convidado para uma festa de ex-alunos da faculdade. Acompanhado de sua família, ele vai até a universidade e relembra com Marge coisas que fazia no passado. Acontece que na hora do evento, Homer é surpreendido com uma arrecadação de fundos. Tudo aquilo não passava de um meio do reitor ganhar dinheiro. Tudo bem. Tá legal. Peguem a grana. Homer, bastante irritado, decide se vingar do reitor. Ele junto com os nerds pegam um balde e enchem de super cola. O plano é deixar o objeto em cima da porta e esperar o reitor se colar todo. Acontece que o tiro sai pela culatra e quem fica com a cabeça presa é Homer, pois um grupo de universitários já tinham pensado nessa pegadinha antes. Mas, hein? Quem fez isso?
Nossa República Estudantil. Agora Homer não consegue tirar o objeto da cabeça. Marge comenta que tentou untar o balde com gordura, mas ele lambeu tudo. No hospital o médico diz não haver mais esperança, pois embaixo do objeto tinha mais cola que homem. Marge fica nervosa com o fato de Homer ter que viver com um balde na cabeça, mas o doutor manda ela se acalmar, pois a vida de pessoas com traumas cômicos poderia ser plena. Em seguida dá alguns exemplos. Distribuição Fox Film do Brasil. Versão brasileira. No dia seguinte, enquanto estão tentando se acostumar com a nova realidade, a família Simpson se depara com a tenda do renascimento de um tal irmão Fé. Acontece que esse cara cura as pessoas com o poder do Espírito Santo. Na plateia, Homer grita e suplica por um milagre. Então, quando o irmão da Fé tentou tirar o balde da cabeça dele, o objeto nem se moveu. Eu estou vendo que está se sentindo preso e desesperado. Vendo a dificuldade para realizar o tal milagre, o irmão de Fé requisitou um ajudante santo, alguém que acreditasse do fundo do coração no poder. Acontece que ele acaba escolhendo Bart Simpson. O irmão da Fé então comenta para o garoto colocar as mãos no balde e puxar com toda a sua força, além de proclamar: "Eu tenho o poder." Eu tenho o poder! Eu vejo a luz! Então, depois que o evento acabou, Bart foi até o irmão Fé e perguntou como que ele conseguiu fazer aquilo. O homem responde que não fez nada, e comenta que o verdadeiro responsável foi ele por intermédio de Deus. Assim, Bart começou realmente a acreditar que era um milagreiro. No dia seguinte na escola, ele começou a contar sua história de cura para seus colegas e demonstrou na prática com Ralph, após o garoto pedir cura na sua má respiração. Você conseguiu, Bart! Ele tem mesmo o poder! Vamos espalhar essa notícia! Liz aparece no local e diz a Bart que ele não podia acreditar que tinha poderes especiais. Em seguida dá a explicação científica com o que aconteceu com Homer. Devido ao calor das luzes, o metal se expandiu e saiu da cabeça dele, mas isso não convence o garoto. Número de milagres feitos pelo Bart, 2. Número de milagres feitos pela Lisa, 0. No dia seguinte na igreja, Bart estava entediado com o sermão do reverendo. Ele então se levanta e diz a todos que a igreja poderia ser divertida com música e dança. Após o fim do culto, Bart decide criar sua própria igreja e monta uma grande tenda no quintal. Então, com seus poderes de cura, começa a realizar milagres. Tenho cãibra nas costas! Durante a apresentação do irmão Bart, Milhouse comentou com ele como seus óculos o faziam parecer um nerd. Bart simplesmente arrancou e jogou fora o objeto. Em seguida disse que ele estava completamente curado. Quando a cerimônia chegou ao fim e o público foi para casa, Milhouse, por conta da sua péssima visão, acabou sendo atropelado por um caminhão. Ah, cachorrinho lindo! Milhouse! No hospital, Bart se desculpou com Milhouse, e ele disse que estava tudo bem, já que tudo poderia ser consertado por meio de milagres. Nesse momento, Bart finalmente admite que não era um curandeiro de verdade. Milhouse, eu não posso te ajudar. Eu não sou milagreiro. Em paralelo a isso, Homer estava preparando um carro alegórico para o grande jogo universitário. Acontece que ele acaba atropelando o melhor jogador do time. Por conta disso, o atleta acabou quebrando a perna. E para piorar ainda mais a situação de Homer, Tony Gordo apareceu no local e o ameaçou, pois gastou muito dinheiro apostando nesse jogo. Ele então diz que pode resolver esse problema com Bart, já que seu filho era um curandeiro. Espere, eu tenho um filho que é milagreiro. Ele pode deixar ele curado. É melhor mesmo. Homer então foi até Bart e suplicou por um milagre. O garoto responde que não podia simplesmente curar uma perna quebrada, mas ele continuou implorando, e de alguma forma não explicada pelo homem. Após uma oração de Bart, o jogador ficou de pé sozinho. Ele então entrou em campo e chutou a bola, mas quando ela parecia estar fora de lance, um milagre aconteceu. Após o fim do jogo, Marge comenta que sentia muito pela perna do atleta, mas o Dr. Hibbert responde que vai costurá-la no dia seguinte, contanto que ele tem os poderes especiais de cura do Bart. O garoto então se irrita, pois ninguém acreditava nele quando falava a verdade. Não tenho nenhum poder especial! Eu não sou milagreiro! Ótimo, mas grana pra mim. O Flanders leva a família Simpsons em uma peregrinação à Terra Santa para tentar salvar a alma pecadora de Homer. Acontece que ele não leva a viagem muito a sério e faz Ned duvidar da sua fé cristã. Não vale a pena ser salvo.
Ned, peraí! E tudo começa com o Flanders liderando um grupo de estudo bíblico, mas Homer está dificultando muito a concentração deles, pois estava pelado no quintal e fazendo bastante barulho. Ned saiu e disse a Homer que ele era o homem mais irritante que já havia conhecido, mas o gordão faz pouco caso desse comentário. É o homem mais irritante, ladrão de DVD e queimador de churrasco que eu já conheci. Ao chegar em casa, Flanders comenta com o reverendo como Homer era uma péssima pessoa. Ele concorda com a frase, mas diz que o Flanders era a única pessoa capaz de enfrentar esse desafio chamado Simpsons, e também fala sobre como Deus nunca desistiu de ninguém. Nesse momento, Ned tem uma ideia de como salvar a alma pecadora de Homer, convidá-lo para uma peregrinação na Terra Santa, o local mais sagrado do planeta para os cristãos. Levar minha família para uma zona de guerra, num ônibus cheio de fanáticos religiosos? Marge aparece no local e diz que estava escutando o sarcasmo de Homer de longe. Liz então conta para ela que Ned convidou toda a família para uma viagem até Israel. Marge fica completamente emocionada com a ideia de Flanders levar todo mundo até a Terra Santa apenas para tentar salvar a alma do seu marido. Bem, nós vamos aceitar a sua oferta. Mas insistimos em pagar a despesa. Na cena seguinte, eles aterrissam em Israel e o guia turístico diz a todo mundo que irão visitar muitos lugares sagrados. Marge perguntou a Jacob se ele poderia dar algumas dicas de segurança, mas como Israel, na sua opinião, era o país mais seguro do mundo, o guia fica extremamente irritado e ofende todo mundo. Diz aqui no folheto. Folheto? Quem escreveu seu folheto? O mesmo idiota que escreveu o Novo Testamento? O guia então comenta que a primeira coisa que eles vão fazer é visitar a cidade velha. Ned fica ansioso e quer ir imediatamente, mas Homer tinha outros planos em mente. Ele comenta que essas coisas estão lá há milhares de anos, porém a comida do hotel fecha em 10 minutos. Veremos as etapas da Via Sacra. Só depois que a gente vê as etapas do buffet de omelete. Então, após o café da manhã, eles foram visitar o túmulo do rei Davi, que também era o local onde Jesus fez a última ceia, e do absoluto nada o guia turístico começa a criticar o Cristo. Em seguida, Ned foi rezar a Deus por Homer, mas acaba sendo interrompido por uma de suas brincadeiras. Flanders, você não pode ajudar o garoto. Muito obrigado, Flanders. Flanders então perguntou a Homer se ele poderia demonstrar ao menos um mínimo de reverência, mas ele responde que era um turista americano, que estava no local apenas para conhecer alguns pontos turísticos e comer comida estranha. Ned então disse a Homer que ele poderia se beneficiar muito se abrisse seu coração para a espiritualidade do local onde estavam. Acho que finalmente cheguei ao coração dele. Homer. Mais tarde o grupo foi ao Muro das Lamentações, e ao invés de Homer respeitar o local e tentar ser um bom homem, novamente ele tratou tudo como se fosse uma piada. Em seguida eles foram até a igreja de Santo Sepulcro, o local onde Jesus Cristo foi sepultado. Lá dentro Flanders agradecia a Deus por lhe permitir ver Jerusalém e pelo desafio chamado Homer Simpsons. Só que no momento em que ele entrou para ver a tumba de Jesus, Homer estava simplesmente dormindo em cima dela. Ned então perde totalmente a cabeça e desiste de salvar Homer. É o túmulo do homem mais famoso que já viveu. E o Gaguinho? O Gaguinho não é um homem, ele é um porco. Homer tenta alcançar Ned na multidão, mas acaba perdendo de vista. Então ele pensou que o Flanders tivesse fugido para o deserto. Homer roubou um camelo e foi procurar seu vizinho no meio do nada. De alguma forma ele conseguiu sobreviver a uma tempestade de areia, mas estava com muita sede. Água! Mar Morto. Tão salgado! Homer então começou a alucinar devido à desidratação. 3 vegetais desceram do céu e comentaram que ele era o escolhido. Nesse momento ele acorda porque Marge e um funcionário o encontraram e deram água. Homer então comenta que ele era o escolhido para trazer paz na Terra e finaliza dizendo ser o Messias. Eu sou o Messias! Ainda está com os nossos passaportes certo? Na cena seguinte, Homer foi internado em um hospital e o médico comenta que ele sofria de Síndrome de Jerusalém, nome dado aos delírios religiosos que ocorrem quando as pessoas visitam a Terra Santa. Mas enquanto conversavam, Homer escapou pela janela. Você já reparou que o papai sempre pega a doença que escrevem nas revistas de bordo? Meu Deus, o Homer sumiu! Lisa comenta que como Homer queria unir todas as religiões, ele provavelmente foi ao único local sagrado para muçulmanos, cristãos e judeus, a Cúpula da Rocha. Na cena seguinte, eles estão no local com o guia turístico, e novamente esse cara dá um chilique absurdo. Vocês ficam lá cercados pelo seu maior inimigo, a Canadá, experimentar Síria por 2 meses. Eles então entraram e viram Homer subindo ao palco. Ele diz a todos para celebrarem o que tinham em comum. Homer comenta que sabia que todos tinham diferenças, mas que isso
isso poderia ser superado com amor. Nesse momento, ele é interrompido por Agnes, que também se julgava Messias. Em seguida, nos é mostrado que todo mundo estava sofrendo de Síndrome de Jerusalém. Tem outro caso de Síndrome de Jerusalém. Isso parece trabalho para o Messias. O episódio então finaliza com eles voltando para Springfield num avião lotado de falsos messias. Ned comenta com Homer que dentre todos aqueles farsantes, ele era o que mais se aproximava da verdade. Se eu fiz algum sentido hoje é porque todas essas coisas que vocês me disseram todos esses anos finalmente fizeram efeito.